palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. A direita, PSD e CDS chegou a este debate com 4 argumentos, com derivações, alguns deles contraditórios entre si. O primeiro argumento é o argumento das clientelas, dos grupos de interesse, que é suposto a esquerda radical, como gostam de dizer, ou este orçamento favorecer. Vamos ver na realidade, e os grupos de interesse são os trabalhadores que pagam IRS e vão pagar a pagar menos, os pensionistas que vão ter mais pensão, as crianças que vão ter mais abono e mais apoios sociais. E cai por terra o argumento dos grupos de interesse ou das clientelas. Há um segundo argumento que tem algumas variações. Chamemos-lhe o argumento 2.1, que é o argumento de o orçamento dá com a mão e tira com a outra. O deputado João Almeida foi ontem tão longe ao ponto de dizer que o mesmo que o orçamento dava com uma mão, que era o aumento das pensões, ia à Caixa Geral de Depósitos e tirava com comissões aos pensionistas. Para além de ser descabido, porque o valor de um aumento de 10 euros de pensões não tem nada a ver com o aumento de uma comissão bancária, esqueceu-se de referir que na Caixa Geral de Depósitos os pensionistas que tenham mais de 65 anos e uma pensão de um salário mínimo e meio estão isentos de pagar comissões e, portanto, só criou confusão sem acrescentar nenhuma crítica a este orçamento. Mas também podemos ir aos números do dá com uma mão e tira com a outra mão. Devolução de IRS em escalões, 230 milhões. Sobretaxa, 260 milhões. Carreiras da função pública, 211 milhões. Prestação de inclusão, 79 milhões. Aumento extraordinário de pensões, 154 milhões. Reformas das carreiras longas, 48 milhões. No total são 982 milhões, quase 1.000 milhões de euros, que este orçamento devolve aos portugueses, aos trabalhadores, aos funcionários públicos, aos pensionistas, a quem precisa da prestação de inclusão. E vamos ver o outro lado do balanço. Quais são as medidas diferenciais? Onde é que há os tais aumento de impostos? Temos imposto sobre o sal, 30 milhões, alterações aos impostos especiais sobre o consumo, 150 milhões. Somam 180 milhões, ou seja, tudo aquilo que é dado, cerca de 1.000 milhões, menos aquilo que supostamente é tirado com a outra mão, 180, dá um saldo de 800 milhões diretamente entregues por este Orçamento do Estado às pessoas. Vamos ao argumento 2.2, o aumento da receita fiscal, que a direita parece não compreender como é que a receita fiscal aumenta. E o deputado Simão Ribeiro deu um bom exemplo para isso. Diz que hoje um trabalhador trabalha metade do ano para pagar impostos. Acontece que esse trabalhador agora paga impostos e no passado não pagava, porque no passado não tinha trabalho por causa das medidas de austeridade impostas pelo seu governo. Acontece que quando mais pessoas têm trabalho, mais pessoas pagam impostos. Quando mais pessoas têm trabalho, mais pessoas pagam contribuições à segurança social. Quando mais pessoas têm trabalho, quando mais pessoas têm rendimento, mais pessoas consomem. E não é preciso as taxas aumentarem para a receita fiscal aumentar. E esse é o fundo da alteração económica que o PSD e o CDS parecem não querer aceitar nem compreender. Há o argumento 2.3, que é o argumento do corte nos serviços públicos. Mas acontece que não há cortes nos orçamentos dos serviços públicos, nem orçamentados, nem executados. E, portanto, também facilmente esse argumento cai por terra. Poder-se-á dizer que não aumentam tanto quando era necessário. Certamente, mas não há cortes. Chegamos ao terceiro argumento. Não há reformas estruturais. E depois queremos perguntar quais são as reformas estruturais. O corte nos feriados ou a eliminação de feriados é uma reforma estrutural? Os cortes nos salários que o governo PSD e CDS dizia em Portugal que eram temporários, mas em Bruxelas apresentaram como permanentes para serem incluídos no déficit estrutural. Isso será uma medida estrutural feita pelo governo de CDS e de PSD. A mobilidade na função pública para despedir funcionários públicos, isso foi uma reforma estrutural de PSD e CDS. Portanto, também não temos um argumento de reformas estruturais, porque as reformas estruturais que os senhores deputados querem certamente não estarão neste Orçamento do Estado, porque a ideia que nós temos de reformas estruturais está nos antípodas daquilo que os senhores querem fazer estruturalmente ao país, que é empobrecê-lo estruturalmente. E nós queremos o contrário, que é dar mais rendimentos às pessoas. Chegamos ao quarto argumento. Quando tudo o resto falha, quando não há mais argumentos, quando mais nada serve,
chegamos ao argumento de fim de linha, que é aquele que diz: o que os senhores estão a fazer é fácil. Nós até já tínhamos começado esse caminho. Nós só não estamos a fazer o mesmo que os senhores estão a fazer porque não nos deixaram, porque senão estaríamos a fazer. E, portanto, depois de criticar tudo e de perceber que nada é possível criticar, chegam ao ponto de dizer que queriam fazer o mesmo, mas não podem. Mas também isso é relativamente fácil de refutar, porque os senhores deputados do PSD e CDS e o governo do PSD e CDS deixam-nos um documento onde felizmente descreve para a memória exatamente aquilo que pensava fazer caso continuasse no governo. E o que pensava fazer era cortar pensões, não era aumentar pensões. O que pensava fazer era manter cortes nos apoios sociais, não era aumentar o abono, não era aumentar o RSI, não era aumentar o CSI. O que pensava fazer era aumentar impostos, não era reduzir impostos. E, portanto, não há argumentos da direita. E não há argumentos de direita porque a única crítica que se pode fazer a este orçamento e a este governo é uma crítica que o passado da direita não deixa que a direita faça de forma credível, que é a crítica que não vai tão longe quando era necessário. E termino, Sr. Presidente. A crítica que há a fazer este governo é que devia proteger mais os trabalhadores e reverter as medidas da direita no Código Laboral. É que devia investir mais nos serviços públicos para compensar os cortes da direita. E essa é uma crítica que, dê a direita às voltas que der, nunca vai poder fazer a este orçamento. Muito obrigada. Tem a palavra